primeiro livro da Bíblia ao último livro, quando eu digo Bíblia, refiro-me ao Primeiro Testamento, que nós chamamos de Antigo Testamento. Do primeiro ao último livro do Primeiro Testamento, ou do Antigo Testamento, o primeiro é o livro do Gênesis, o último é o livro de Malaquias. Senhores, era tipo repolho. Quem estava fora não entrava, quem estava dentro não tinha como sair. Deixa eu usar uma linguagem mais popular para você entender. Ou seja, o Antigo Testamento não era propagado para o mundo, não era permitido. Isso era lei. Nunca fora traduzido para idioma nenhum, por isso eu falei repolho. Quem estava fora não entrava nas Escrituras, não entrava do Gênesis a Malaquias, que são os livros do Antigo Testamento. Por quê? Porque era tipo repolho, não abria para ninguém entrar. Quem estava fora não entrava, só crescia para dentro. Ou seja, não era permitido traduzir para nenhum idioma. Não era permitido. Mas não traduzia mesmo, de natureza nenhuma. Mas de jeito nenhum. Nunca, até então, havia uma só tradução. Por quê? Porque a Bíblia é um documentário de uma nação, dada por Deus a uma nação. Então, esse povo que escreveu a Bíblia não permitia que a Bíblia saísse do seu país e nem entrasse em outro país. Não permitia mesmo. Nunca tinha havido uma tradução para nenhum idioma. Ela sempre foi compilada do hebraico para o hebraico. Você tem que entender que nessa época, quando eu digo nessa época, nessa então época, não existia o papel. Os chineses ainda não tinham inventado o papel e nem tinham inventado a caneta. Então é uma época em que as letras eram entalhadas na madeira. As letras eram entalhadas em pedras. Depois é que surgiu o pergaminho. O que era pergaminho? Couro de cabra curtido. E para escrever no couro não era uma escrita, era um desenho. Então era muito difícil escrever um texto. E sem falar no idioma. Então não era permitido, os hebreus não permitiam que a Bíblia fosse traduzida para nenhum idioma. Não permitia mesmo. Porque eles entendiam que eram segredos deles. Que Deus, o Deus dos céus, deu esse segredo para eles. E tem segredos aqui tremendos, tremendos, tremendos. E que eles não queriam que ninguém soubesse. O livro do Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo de número 8, é uma palavra introdutória. Como Deus fez o mundo, a queda de Satanás, enfim, como Deus fez os animais, o ser humano. Mas daí para frente, do capítulo 8 para frente, até o livro de Malaquias, do capítulo 8 do livro do Gênesis, até o livro de Malaquias, é a história dos hebreus. Aí você vê Deus formando uma nação que veio de um velho e de uma velha, cujo nome era Abraão, e a velha Sara, e daí esse vai surgindo um filho, depois esse filho tem 2 filhos,
duas nações, né, Jacó e Esaú, e de repente o escritor não conta mais a história de Esaú, continua contando a história de Jacó e dos seus filhos. E aí esse Jacó vai para o Egito, e pode observar, o escritor continua contando a história do povo dele. Quem é o escritor? Moisés. E de repente Deus tira o povo do Egito e ele continua contando a história dele. Quando eu digo dele, digo do povo dele. Quem é? Quem é ele? Moisés. E de repente você sai do livro do Gênesis, passa para o Êxodo, continua contando a história do povo de Israel. E aí vem a época dos reis. Os reis de onde? De Israel. O Israel é levado para o cativeiro babilônico, de repente volta do cativeiro, né? Enfim. Então, até Malaquias é a história do povo de Israel. Então, a minha história, a sua história, está no livro do Gênesis, do capítulo 1, capítulo 8. Aí a gente vê como nós surgimos, como Deus fez o mundo. Mas a preocupação do escritor é de contar a história do povo dele, de onde ele surgiu, de onde a nação de Israel surgiu. E conta a história do povo de Israel. Pois bem, essa zoada que vocês estão ouvindo aí é que eu estou em casa e os cães estão latindo. Pois bem, vamos lá. Então eles não permitiam que a Bíblia saísse do seu país. Não permitiam. Nunca. Nunca. Isso perdurou por muitos e muitos anos. Muitos e muitos anos. Até que, guarda isso, no ano 285 antes de Cristo, antes do Messias entrar no mundo, antes do verbo se fazer carne, no ano 285, Demétrio, o bibliotecário da famosa biblioteca em Alexandria, que era o centro cultural do mundo. Alexandria, fundada por Alexandre o Grande. Então, Alexandre o Grande já está morto no ano 285 antes de Cristo, antes do Messias entrar no mundo, antes do verbo se fazer carne. O bibliotecário da biblioteca em Alexandria, cujo nome era Demétrio, procurou o rei Ptolomeu Filadélfio no Egito. E o bibliotecário pede para o rei Ptolomeu Filadélfio que providenciasse um livro, porque era uma vontade dele, do bibliotecário, completar a biblioteca. E o que é que ele pediu? Uma tradução da Bíblia dos Hebreus na linguagem do Império. E qual era a linguagem do Império? O grego. E o Ptolomeu Filadélfio entrou em contato com o sumo sacerdote Eleazar, em Israel, e Eleazar concordou em mandar 72 escribas judeus para o Egito. E esses 72 escribas judeus, que falavam também o grego, iriam traduzir 72 homens de cada tribo. Ele mandou 6 homens. E esses 6 homens de cada tribo, portanto, 6 homens de cada tribo, dá 72. O que é que eles fizeram? Esses homens fizeram
as traduções. Foi traduzido pelo próprio hebreu, lá em Alexandria. Esses 72 homens levaram 72 dias para traduzirem a Bíblia do hebraico para o grego. E foi dado o nome desta tradução Septuaginta. Então foi a única tradução e não foi permitido sair copiando não, até porque a imprensa ainda não existe. Não existe gráfica ainda. Então foi traduzido uma única. Para onde? Para ser colocado na biblioteca em Alexandria. Então ninguém tinha acesso. Não é que foi traduzido um e a partir de agora pode sair copiando. Não. No ano 285 a.C., a única tradução, a Septuaginta, foi traduzido por 72 hebreus, que traduziu do hebraico para o grego. Ok. Essa foi a primeira e única tradução para uma biblioteca. Então ninguém tem acesso. Ninguém tem acesso. E se quisesse ter acesso, se converteria ao judaísmo, se tornava um prosélito. Mesmo assim, não tinha acesso. Não tinha acesso. Dia de sábado, nas sinagogas, você escutava. Escutava os escribas, os fariseus, os homens profundos nas escrituras, traduzirem para você.